caderno que tem que fazer, não esquece de fazer as primeiras, então, as perguntas. Estou aqui, ó. Estou aqui, paralisadíssimo aqui. Então, hoje vai ser a irmã Sofia, que vai ser a moderadora e Grace. Entendi. E nenhuma das meninas vem? O tempo, né, Chama de horário, elas, que elas estão mais ou menos. Tem que chamar elas. Estão conosco aí no Face, que eu vejo aqui a Emilene, Murteta Karvinski, Juliano Dini e outras duas pessoas. Parente do Leandro. É uma esposa? Emilene é a esposa. Sim, eu entendi outro nome. Agora pegou ali, ó. Para mim, seria melhor colocar em tela. Não, em tela. Eu não vejo nada, né? Está aqui, ó. Agora eu estou vendo os comentários que tu leste. Tá. Agora eu estou vendo aqui também. Aonde? Aqui, ó. Mas clica aqui, ó. Clica aqui. Mas se eu clicar aqui, vai aumentar e vai desaparecer os comentários. Não, é ali que tem os comentários. Os comentários estão embaixo aqui. Sim. Tá, mas tudo bem, também. Não sei Mas ali fica mais... Tá, tudo bem. Deixa eu clicar, eu vou clicar ali, já cliquei, quero ver. Tô abrindo no YouTube? Só pra ver. Cliquei uma vez, não apareceu nada. Não mudou nada. No YouTube já estamos? Sim, já liguei. Vocês não Já botam está no ao Instagram? vivo. Hã? Vocês não botam no Instagram? O Instagram. Esqueci. Cadê o Instagram? Tudo está com Sim, também estamos chegando faltou. aqui no YouTube já estamos com um bom grupo. Maria José Lunques, boa noite. Ivonete Cirino, Patrícia, Leonardo, nosso povo. Maria Lúcia Cavalcante, Vladimir, Amanda, denúncia católica. Estou preocupado com a denúncia católica, porque pediu para entrar na comunidade e eu não sei se foi adicionado ou não ainda. Depois tem que checar. Tentei e não consegui ver. Depois eu dou uma olhada. Fabrício Santana. Aqui alguém comentando a irmã Sofia. A Ivonete comentando a irmã Sofia. Unidade Augusta Rainha. Ali, aonde Maria estão? Cristina Amaral Gurgel, boa noite, queridos. Maria Oliveira, Maricotinha. O quadro vai ficar ali mesmo? Também. Tá bom. Deus abençoe você também, da comunidade Augusta Rainha. Ivone Canal, boa noite. Companheira de luta. Tânia Pinto. Vamos ver como é que está lá no Face. Agora está aparecendo aqui. Não liga não, vai aparecer as servas aí, é porque eu tô respondendo a mocinha que me citou. Mas o Face está muito difícil de aparecer alguma coisa a mais, viu? Muito difícil no Face. Aqui o meu Face tá super atrasado, não sei aí. Não, meu Face aqui também está aqui. Tá. Agora, Eles estão falando que tá bom o vídeo e o áudio, né? Grace, apareceu aqui agora à direita, isso mesmo, fez razão, viu? Mas eu acho que as meninas, você viu estar aqui assistindo? Quer que eu chame ela? Sei, eu sei que eles Nós estamos fazendo tema, estão fazendo um monte de coisa. não são obrigados. Se elas Por que quiserem... cabelo branco? Ela foi pra cama? Sim, ela quis ir pro quarto e pediu pra ficar assim.
Vai dizer assim, Ali tá tá bom. indo lá alguma É. coisa, não sei o que. Entendeu? Acho que eu vou lá dar uma olhada nela. Conhece essa comunidade Aí Augusta já. Rainha? Eu não conheço ninguém. A Márcia, a Serva da Sagrada Face, é você? Sou eu. Ah! Serva da Sagrada Face. E o Eleandro, Irajá, o Alexandre. O Eleandro está no YouTube e a esposa está no Face. Alexandre, Thiago 1255. Boa noite, querido. Cristiano Schultz. Vem do professor Alexandre Bellen. Também José Vitor, Deus abençoe. Pelo menos melhorou aí a internet. Com esse daqui? Eu acho que sim, eu acho que senti um pouco. O que é, meu amor, lá tá gritando? Não sei. Ai. Deixa eu lá ver o que ela Vamos quer. ver. Se atirou no chão lá, irmão. Meu Deus. Se atirou. Coitada, Ana. Sim. Se atirou no chão, tá lá fazendo a maior dos carnavais. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Denúncia católica, já falei. Deus abençoe. Já volta a dizer que estou preocupado com se tu estás ou não na comunidade. Ivan Reis. O Ivan Reis, a gente está na luta, né? Está tentando, pedindo a Deus a graça, né? De nos santificarmos, né? Dolce Miele veio para o Face. Acho que eu vou ter que escolher entre um deles, que tá muito ruim aqui. Né? Deus abençoe. Qual você acha que eu pego deles? Hã? Que? Eu acho que eu tenho que escolher entre o Facebook e o YouTube, porque a internet está super ruim. Né? É muito legal. Pois é, por isso que eu digo, de Eu repente acho que tivesse olha mais então um o moderador Face. ali. Eu fico no YouTube, Ok. tá? Daí a gente não se... Lucila Rabelo. No Facebook. Porque pra mim é Desaluna. ruim ficar olhando o Face aqui, entendeu? No Estamos Facebook ainda do TML, com dando boa noite tempo, ao né? padre. Então, vamos recebendo o pessoal. Falta só uns minutinhos. Faltam alguns minutinhos. Tá tudo parado aqui, realmente. Olha, na minha internet. Tá tudo parado. Lucinda Rabelo, boa noite. A gente combinou assim, quando tiver uma pergunta pertinente, a gente vai erguer o braço. Aí vai saber quem é. Bate a palma. Assim, Isso, faz uma Facebook festa de aí, novo. alguma coisa para que eu veja, né? Tem que recarregar o Facebook de novo, tá travando. Por causa da internet que não tá. A Emilene veio também para o YouTube. Deixa eu olhar lá no Face como é que está o nosso povo chegando. Ainda estamos com tempo. Leonardo Gonçalves chegou também lá no Face. Que belo, que bom. A imagem está toda. Tá ruim a nossa luz lá, tá piscando? Não, tá firme lá, né? Eu acho que tá firme. Tá piscando ali, tá meio lento. A Isabel Fontana chegou também. Boa noite, querida.
E aqui tá funcionando, irmã, esse teu aparelho aqui, ó. Que bom. Tá com luzinha acendendo a verde. Aqui seria uma antena, né? Então é pra puxar mesmo do roteador. É que eu nunca vi assim tão fraco, tão difícil. Renata Ferreira, boa noite. Neide Rodrigues, Deus abençoe. Aqui tá super atrasado. Fabrício Santana. Isso, são 8h30, né? Temos ainda 10 minutos de tolerância. Temos 10 minutos de tolerância, né? Sempre tem 10 minutos de tolerância para aqueles que devem ir chegando. Isso. Não, mas tem que se dar um tempinho para o povo. Então, hoje nós fazemos... vejam como nós estamos esticando essa live, né? Esse assunto. Porque eu tinha encerrado ele na segunda live. Mas como o pessoal notou e comentou lá na comunidade de WhatsApp, tinha sido um final abrupto, assim, corrido, sem realmente mastigar os temas, né? E eu também senti aquilo, então, por isso eu resolvi retomar. E agora eu estou vendo que vamos avante ainda, acho que mais duas, pelo menos. Mais duas lives, pelo menos, né? Sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo, sempre ainda naquela primeira, né? Lendo aquela primeira preparação que fiz. Agora também surgiu uma vontade, já é uma vontade antiga, outras pessoas já em outros canais pediram que eu fizesse uma live, tipo catequese, eu acho, exegese, enfim, né? E como nós já fizemos aqui em casa algumas vezes, nos reunimos para meditar juntos, rezar e meditar juntos a palavra de Deus, que no domingo, então, eu tomo, da liturgia da missa, aí resolvi fazer aquilo, transmitir aquilo. Então agora todos os sábados nós teremos uma live de tarde, das 15, uma hora, das 15h30 às 16h30, com a meditação da palavra. É o que eu estou falando, Fabrício. A meditação da palavra mas será de tarde, então, né? Fala a pergunta que é para responder para os pessoal entender aqui. Sim, então, a live de hoje, então, como as anteriores, a gente quer que se estenda por 1 hora, não mais do que isso. Então, vai até 20 para as 10, mais ou menos, começamos agora. Vamos até 20 para as 10, cerca. E depois encerramos com completas. As perguntas podem ser feitas durante o decurso da live. As moderadoras, temos 2 hoje, a irmã Sofia, tão esperada, que está morando conosco, para a nossa alegria, e a Gleice, a velha Gleice. Nós podemos apresentar aqui. Também pensei nisso, por isso mostrar. Turma. Podia vir aqui, irmão. Ah, meu Deus. Mostrar. Gente, Então, mas eu não sei o pessoal ela está não morando conhece. com. Ela veio já veio para ficar conosco. Aí, ó. Vai um pouquinho mais. Tá bom, Ainda gente. não está aparecendo, Tá. não. Sim, Sim, tá? agora eu não sim. estou vendo Não, ela um aqui, pouquinho. mas vai chegar daqui a pouquinho, né? Isso. A A imagem imagem. chega um pouquinho mais tarde. Mas a irmã. chegou. A irmã. que legal. Que legal. Vocês querem pegar esse Então, e ela é muito boa nesse negócio de computação. Agora já temos uma técnica entre nós, porque até agora, Com certeza. coitadinha da Gleice, né? Que estava, obrigado, irmã, que estava. Olha lá, irmã, estamos saltando. Que bom. Josemar também chegou. Sim, pode obrigado. vir, porque ele já... Eu não sou boa de live não, gente. Então, Aqui Mas ela será a nossa moderadora, né? o Fabrício, Oi, o Benedito chegou. o Leonardo Peixoto também quer ele. Também disse, estou aqui também. Sim. Eu E- já falei. Ah, bom. o Fabrício está perguntando qual que é o tema de amanhã. Então, amanhã vai ser sempre a palavra de Deus
Queria, tu não quer acompanhar como moderador aqui no outro? Chegou uma das nossas meninas, a Isabel. Mas será sobre o tema será a liturgia, a palavra de Deus, que nós refletiremos no domingo no sermão. Né? Vocês vão me ajudar a preparar o sermão, digamos assim. Então, seria isso. A comunidade Augusta Rainha disse, o Marcos está dizendo que hoje é o aniversário dele, quer uma bênção especial. Merece, com certeza, Marcos. Onde é que ele está dizendo isso? No YouTube. Estou lá no YouTube. Sim, mas tem ali. Às vezes demora. Tô vendo. Um pouquinho para cima. Tá, mas então com certeza rezaremos, especialmente por ti. Mas deixa eu terminar os avisos aqui, já disse tudo. Aí, mas não digo que vamos responder todas as perguntas. E agora parece que finalmente eu aprendi que não tem pergunta só do lado, mas tem pergunta embaixo da descrição ali, né? E eu fui responder nas outras 3 semanas que já fizemos live. Respondi tudo aquilo que devia responder. É que eu não tinha ido tão profundo. Quero avisar que estou com excesso de trabalho, né? Excesso de trabalho. Depois daquela coisa impressionante, né? A gente leva 3, 4 anos denunciando e avisando o povo e nada, né? Agora eu fiz alguém da comunidade, foi a Inês, pediu para eu fazer um texto e ela pediu para fazer, na verdade ela tinha pedido para fazer um áudio, só áudio, né? Porque aí dizendo alguma coisa de mim, da luta. Aí eu fiz aquele texto, eles me ajudaram a compor lá na comunidade, corrigiram, deram umas ideias. Aliás, nem todas as ideias, depois eu tive mais, né? Fiz um fiasco, porque gravei, publiquei, fiz uma live, em vez de gravar. Né? E aí publiquei, e aí o pessoal, aquilo já saiu, eu não jamais esperava, bombeou aquilo, bombou mesmo, sabe? Para tudo quanto é parte, Neide Rodrigues está conosco. Marcos Zedoni. Bombou aquilo, gente. Diz que está assim. Mauro Sena Gotão, Andréa Santana, Marcelão. Marcelão Ramos, meu amado. Esse é dado o início da comunidade Quíria lá do Rio de Janeiro, hein? Então, e daí depois, aí eu notei no texto que tinha umas falhas, que tinha que botar mais algumas coisas. Então, simplesmente eu gravei de novo e tirei. Aquele antigo. Que confusão que deu essa. Meu Deus, que confusão que deu. Isso está dando isso. Mas com isso tudo também, muita gente solicitou a entrada na comunidade de WhatsApp. E daí, estamos lá, né? Mas é um entra e sai, uma coisa muito engraçada, né? Mas estamos na luta, vamos seguir na luta. Ajude-nos Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, cuja visita nós receberemos segunda. Já estamos todo felizes com a visita de Nossa Senhora, que teremos na segunda-feira. Então, as perguntas que nós não responderemos durante a live nem no fim, nós responderemos, queira Deus, durante a semana, no próprio instrumento, no YouTube, onde aparecer, se Deus quiser, não sei se eu... Então, depois, no fim de tudo, rezaremos ainda completas, né? E na próxima sexta-feira voltaremos, porque hoje não esgotaremos o assunto. Né? Na verdade, eu vou só terminar o assunto iniciado, aquela sessão da palestra iniciada na semana passada. Mas então, vamos invocar o Divino Espírito Santo, fazemos a nossa oração, pedir que ele nos ilumine, né? Que é uma coisa tão difícil, tão pesada, e vou dizer coisas aqui fortes, não hoje ainda, mas já está preparado algumas bombas, né? Então, mas hoje já vai sair alguma coisinha assim para meditar, viu? Vai sair alguma coisinha para meditar, pode ter certeza. Mas invocamos o Espírito Santo para que ele nos assista, não deixe que a gente ou entristeça Jesus, que a bem-aventurada Virgem Maria se coloque conosco, ela é a chefe de tudo isso, né? Então queremos nos colocar aí sob a sua chefia, ela nos ajude, nos guie. Hoje ainda estava vendo uma live publicada na nossa comunidade,
de um evangélico, né? Claro que eles têm, enfim. Mas só para dizer que a nossa está muito boa, né? Está muito boa, viu? Quando eu comparo com os dos outros, eu vejo quanto realmente nós estamos bem. Então, nós vamos invocar o Divino Espírito Santo, pedir a Nossa Senhora que venha conosco. E nos ajude e nos oriente. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Então, eu queria... O que nós estamos fazendo? Vejam, eu quero chamar atenção para isso. Desde o início, nosso propósito foi estender a história da salvação no tempo. Isso tem consequências. O Eleandro, quer dizer, alguns essa semana ainda temerosos, porque a gente vai dizendo datas, né? Mas nós estamos falando de tempo, estamos querendo estender. Então, nós vamos avançar aí tempos. Esse é o sentido, estamos tentando perscrutar as Escrituras, sobretudo as Escrituras, onde nos baseamos, justamente para descobrir os tempos e os momentos, aqueles dos quais de Jesus que só o Pai sabe. Né? Mas que, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos também descobrindo em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Para nós é o tempo oportuno de descobrirmos, de discernir. E precisamos disto. Né? Então, estamos aí meditando, para nos situarmos, voltemos a isso. Estamos meditando aqueles 10 anos colocados no Salmo 90, versículo 10, né, que diz que uma geração é de 70 anos, e nós vimos que em 2018 terminou há 70 anos daquela geração maldita, na verdade, terrível, que é a nossa. Né? Então, terminou essa geração, esta última semana de Daniel, última semana de Daniel 9, 27, terminou justamente no ano passado. Aqueles 10 anos que sobejam, no mesmo salmo, o versículo diz, né, para os fortes. E até nós dizemos, então, nós somos os fortes. Nós que estamos aqui, vivendo esses últimos anos, já não disse 10, né? Mas vivendo aquilo que está nesses últimos anos, nós somos chamados por aquele versículo de os fortes. E precisamos... Deu. Né? Então, nós somos os fortes, chamados os fortes por aquele versículo. Né? Então, vimos que destes 60 dias. Né? Então, este é o tempo do anticristo. Né? Mas vimos que antes deste tempo, nós temos um período indeterminado de tempo, que prepara a apresentação. Quer dizer, começa a contar os 1260 dias a partir da apresentação do anticristo. Até lá, quer dizer, sobram algum período de tempo, que é esse que nós estamos vivendo, né? E do qual já passou agora um ano. Passou um ano já. Né? 2018, estamos em 2019, já passou um ano. E nós estamos analisando aquilo que... Então, esse tempo é de preparação próxima para a apresentação do anticristo. Vimos que dentro deste tempo, o primeiro ponto era justamente este. Nós reconhecemos o falso profeta, de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que é aquela figura, uma das figuras da tríade demoníaca, assim como está nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. E dissemos o nome, identificamos com o nome,
quer dizer uma palavra mais correta, né? Identificamos o nome e o epíteto, o apelido que o caracteriza. Por nome dissemos então Jorge Mário Bergoglio. E por epíteto lhe demos de Antipapa Francisco. Bem identificado, né? O início da sua ação e como isso. Aí é justamente isso que fizemos ainda na última live. Vimos qual é a ação dessa segunda besta, da segunda besta do Apocalipse, que é a da destruição do papado e da Igreja Católica. Ele está aí fortemente atacando o papado e a Igreja Católica. Na destruição da Igreja, vimos realmente quão importante o sínodo, né? O sínodo que ele está fazendo, ou seja, vai ser o terceiro ou quarto. Né? E esse próximo, então, é o pan-amazônico. Isto. Vimos como o cisma se documenta-se em Amoris Laetitia, né? E como o povo todo, quer dizer, o povo todo, aqueles poucos que estão reconhecendo o que acontece, sempre se calcam sob o cisma, assim como o Amoris Laetitia, assim os 4 cardeais dos Núbias, assim aqueles que assinaram a correção filialis, assim estes notáveis anglo-saxões que acusam Francisco formalmente de heresia, formalmente, todos eles mostrando como de fato, e eu, claro que desde o dia seguinte, tenho acusado, os padres também têm feito, mas eu desde o dia seguinte tenho acusado, calcado justamente em Amoris Laetitia, como o cisma ocorrido em 2016. Diga, Gleice. O Tiago pergunta quem é a outra besta. É lá que nós vamos chegar, mas só no próximo vídeo. No próximo live. Demoníaco. É o anticristo, claro. Né? Nós temos 3. O demônio imitando a Santíssima Trindade. Né? Então nós temos em Apocalipse 12 e 13 3 figuras demoníacas. O dragão, indescritível, tão tremendo, tão terrível que é. Eu dizia ainda que a Sagrada Escritura gostam de descrevê-lo, não tem palavras para falar dele, tão terrível que ele é. Este é o Lúcifer, né? O dragão. E os outros 2, a primeira e a segunda besta. A segunda besta conhecemos, já dissemos nome e apelido, e isso estamos tratando agora. E a primeira besta é que é o anticristo, que ainda viremos a tratar. Diga bem, sim. Lucinda Rabelo diz: Padre, de 2018 até hoje, estamos vivendo uma sobrevida? Quando o anticristo chegar, começa 1.260 dias? Isso, exatamente, é o que nós estamos dizendo. Ali, quando ele foi apresentado por Francisco, nós começamos a contagem regressiva. Eu até sugeri aqui em casa, vamos compor aquele relógiozinho, e cada dia descontamos um dia. 1.335 dias, para assinalar o dia que Jesus volta. Então, vai caindo, vai se aproximando. Bem assim, escritura. Escritura não se brinca. Então, vimos também quanto de fato nós estamos esperando de uma ação de Francisco e de toda a contra a igreja que invalide a Eucaristia, que já foi atacada, né, na Missa Nova, já foi atacada, inclusive, na fórmula de consagração, né, mas que ainda é válida. Ainda acontece a transubstanciação, falamos sobre esse termo. Mas ainda nessa semana saiu um aviso, um convite, o ponto que nós falamos é na criação da Igreja Mundial. E aí nessa semana saiu então um aviso de um convite que saiu para um encontro em Madrid,
este ano, né? Este ano ainda, em setembro, o encontro em Madrid, com já assinalado 400, o representante de 400 religiões, imagina, representantes de 400 religiões do mundo, as mais grossas, as mais importantes, estão todas aí, né? De mais de 60 países, né? De mais de 60 países, chamado o Encontro Internacional da Paz. É claro que sempre sobre esse tema, né? Sempre sobre esses dois temas, sempre. É aquilo que, vejamos, Francisco colocava na sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, que ele ia ali, sobre esses dois pilares, ele ia construir o seu antipontificado, os pilares para a destruição, a desconstituição do papado e da igreja e a eleição do reinado do anticristo. E esses dois pilares é a paz, e o outro é os pobres, o socorro dos marginalizados. Então, essa igreja mundial tem um próximo encontro marcado em Madrid para setembro. Chegou o Eric para alegrar a nossa live. Então, no próximo setembro, então, vai acontecer a continuação de Assis, né? É Assis nos nossos dias, promovido por aquela comunidade de Santo Egídio, fundada ainda por João Paulo II, né? Por João Paulo II, a comunidade de Santo Egídio, para seguir os trabalhos de Assis. Então, teremos esse enorme, imenso encontro, né? Que é um passo para a Igreja Mundial. A Igreja Mundial, relativista e ecumênica, como dissemos na outra vez, não é criada, isso já dissemos também, é criada só pela Igreja Católica, mas também por outras forças, como a ONU, enfim, esses. Tá bem. O anticristo, a Isabel Fontana pede, padre, o anticristo vai aparecer depois do aviso que Nossa Senhora falou em... Isso é para a próxima live. Isso é para a próxima live. Isso é para a próxima live. Hoje nós queremos ver aquilo que detém justamente o aparecimento do anticristo. Por que ele ainda não apareceu? Claro, do nosso ponto de vista, vai ser da religião da fé, né? Nós sabemos que há muitas forças, né, neste mundo. Ele é um pobre político, aí ainda apagado, está lutando por aparecer, não é? Deve ter outras forças também, né? Tem muitas forças na disputa pelos mais elevados cargos, e ele tem que se firmar agora no meio dessa gente toda e das grandes e poderosas famílias, né? Mas isso, o povo dele ele já o conhece, né? Já o conhece. Mas sabemos que tem essa luta, digamos, interna ao aparecimento do anticristo. Mas há também Deus, né? Há também o lado de Deus. E o que, então, diz a Sagrada Escritura, justamente isso, quer dizer, há algo que o detém. Vemos aqui a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6a, diz assim, agora 6a. Agora também sabeis o que é que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Então, alguma coisa que retém, né, o aparecimento do anticristo. O cara, a pessoa que deve canalizar Lúcifer, o anticristo é uma pessoa que canaliza Lúcifer, até tem que se tomar nota para dizer isso de novo semana que vem. Mas explicar melhor talvez isso mais profundamente. E já está pronta, já está
Mas algo ainda está impedindo ele de tomar o seu lugar. Né? Diz aqui o versículo 6, eu digo 7b, é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Só é necessário. Tudo pronto, o mistério da iniquidade plantado já nesse mundo. Mas isso está mesmo, né? É só nós olharmos o mundo como está e dizemos, não, o mistério da iniquidade já se espalhou, desde as criancinhas até, né, em todas as instituições. O mistério da iniquidade já penetrou toda a sociedade, inclusive a Santa Igreja Católica, que não é mais a Igreja Católica, mas a aparência da Igreja Católica. A Igreja Católica continua a Virgem Imaculada, já está vivendo o seu retiro, né, no deserto, mas até aquele que é a aparência da Igreja Católica já está todo no mistério da iniquidade, já está tomado pelo mistério da iniquidade. Pois o mistério da iniquidade já está agindo, diz o versículo 7. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. A nossa pergunta é: quem retém o aparecimento do anticristo? Está tudo preparado no mundo, tudo engatilhadíssimo para o aparecimento do anticristo. O que o retém? O que o não permite ainda? Tem muitas teorias, o pessoal vai avançando ideias e respostas à questão. Né? Nós não sabemos. É a hora da minha confissão. Eu sempre devo dizer isto, toda hora. Não sei tudo, não sei nada. Mais pergunto do que respondo. São hipóteses minhas, pessoais, conclusões que eu vou chegando pelo estudo. Não tem nada de divino, de revelação. Pessoalmente, para mim, não. Não me digo um homem inspirado, sei lá, e que estou falando com a autoridade de Deus ou da bem-aventurança. Nada disso comigo. Então, simplesmente uma análise da palavra de Deus, como eu tenho mostrado para vocês. Só isso. Né? Vamos chegando à conclusão. Né? E aqui estamos analisando outra palavra de Deus. Tem algo que retém, que não está permitindo que o anticristo realmente apareça. E estamos perguntando e avançando algumas hipóteses. Né? Uma das hipóteses avançadas é justamente que seja Bento XVI. Bento XVI seria a figura, aquela que retém o aparecimento do anticristo. Ele não consegue, enquanto Bento XVI estiver ainda por aí. Esses dias são poucos dias assim, ainda foi no ano passado, eu estava já avançando me lembrei de repente daquilo que todos nós assistimos, aterrorizados, com o coração adolorado. Tem uma pessoa que está aqui nos ouvindo, a Maricotinha, que não quis assistir na TV quando aquele helicóptero branco lá no Vaticano tomou Bento XVI e alçou com ele voo. A gente acompanhou, teve um outro helicóptero filmando todo o tempo. Né? Levantou-se. Vocês assistiram isso? Não, Ana? Levantou aquele helicóptero, ele entrou e todo o percurso, pouquinho na montanha, logo aí, desde Roma até Castelo Gandolfo, onde ele foi passar as últimas horas como pontífice, até chegar às 20 horas da noite, quando ele tinha marcado o momento da validade da sua renúncia. Daí então em diante, a sede estava vacante. Todos nós vimos este acontecimento, aterrorizados este acontecimento. Os jardins do Vaticano, cheio o palácio, todas as janelas, todos os cardeais ali, e os servidores, e os guardas, e tudo, as TVs, o mundo inteiro, acompanhando aquela despedida tremenda. Né?
E eu, de repente, no ano passado, olhei assim com ele para baixo, e vendo aqueles cardeais, aquele povo, e me lembrei, mas escuta, não seria esse o dia que ele, afinal, se afastou do, do Vaticano? Sim, deixou o cargo. Se afastou do Vaticano. Não olhou ele lá para baixo do helicóptero e não viu a multidão de cardeais, tantos cardeais lá embaixo, oficiais da Cúria Romana, tantos daqueles que tinham tornado tão árdua, tão dura a sua tarefa do serviço petrino, né? Tantos que tinham conspirado até para a sua morte, para a sua renúncia. Tantos que já estavam ali aliados a Lúcifer. Se em 62 consagraram uma capela com sacrifício humano dentro do Vaticano para consagrar o Vaticano a Lúcifer, né? Se em 68 apresentaram uma lista de mais de 100 e tantas personalidades do Vaticano, todas elas da maçonaria, apresentaram a Paulo VI, tá? Em 68. Naquele instante que Bento XVI olhava, quanto mais não tinha crescido o número daqueles que conspiram para a morte da Igreja Católica, né? O seu afastamento. Né? Todos mortos. Ele estava passando por cima dos cadáveres dos seus inimigos, todos mortos lá embaixo. Né? Sim, porque não falam, todos eles têm a graça de Deus. Mais mortos do que isso, não. Essa é a primeira grande morte. Né? Essa é a primeira grande morte. Todos mortos. Não digo todos, mas a grande maioria daqueles lá estavam mortos. Né? Era uma coisa. Nossos olhos não enxergam, mas sem a graça de Deus. Eram figuras horrendas que estavam com o coração feliz e pensando, nós vencemos o nosso inimigo. Né? Expulsamos-lo daqui. Né? Vai-te, diziam eles com ódio plantado. Não aparecia na sua figura plácida, né? Nos rostos plácidos deles, mas os seus corações, com certeza, estavam sem a graça divina. Mortos. Em todo caso, sim, Bento XVI ainda está vivo. E depois de um período voltou lá para o Palácio Vaticano, mora lá no conventinho, né? De vez em quando ainda se manifesta. Há pouco tempo se manifestou para o horror de tanta gente. Né? Tanta gente. Então, sim, nós, de alguma forma, esperamos o desdobramento ulterior do cumprimento desta profecia. Né? Esperamos ainda. De alguma forma, talvez mais espiritual, ela já se deu, já se cumpriu. Nesse relato que acabo de fazer. De alguma forma já se deu o afastamento daquele que detém. Né? De alguma forma já. E por isso também assumiu, a máfia de Galen eleger um antipapa e assumir nada menos que o falso profeta, fazer tudo o que está fazendo para a destruição do papado e da igreja, como vimos na live anterior. Assumiu as últimas preparações para, enfim, a apresentação do anticristo. De qualquer forma, sim, nós podemos esperar um ulterior desenvolvimento, talvez mais físico, do cumprimento desta profecia. O que seria? Talvez o que se aventa é um atentado no Vaticano. Um atentado no Vaticano.
com corrimento inclusive de sangue até de cardeais, de padres, né? De servidores, de cardeais. Um atentado forte, realmente escandaloso para o mundo, lá dentro do Palácio Vaticano. Né? Nós temos, por exemplo, a coisa não é uma ideia assim que alguém tira da sua cabeça. Não, nós temos visto vídeos dos muçulmanos ameaçando. Né? Eles têm um propósito. Eles têm. Os muçulmanos, os terroristas, né? Têm um propósito disso. Não falamos do ar. Eles têm um propósito disso. Né? Então, pode ser eles, quem sabe eles não vão entrar lá e com suas metralhadoras, dispostos a morrer, até com bombas, e matando e aterrorizando, de tal forma que Bento XVI e aqueles que cuidam dele fujam, carregando o bom velhinho, né? Carregando ele. E vai passando por cima, talvez até sujando os seus calçados no sangue de padres e de cardeais. Né? Alguém avançou a ideia de ter, de repente, os próprios italianos. Os italianos uma ideia que eu achava absurdo, porque os italianos têm um apreço tão grande por aquilo lá, hein? De certa forma, eu acho absurdo. Mas temos visto também como a política, só política, né? Deste antipapa tem provocado os italianos. Né? Tanto que agora, nos últimos dias, apareceu aquela turma de italiano lá com aquele monstro na cartaz, chamando o Francisco, não por todos os nomes que ele merece ser chamado, mas por alguns bons nomes que ele merece ser, mostrando a revolta do povo contra a política de Francisco. Né? A revolta do povo italiano. E aparece agora reportagens, gente falando, contrapondo, falando de um cisma político do Vaticano, estou falando agora de um cisma político do Vaticano de Francisco, e represento ele burlando o Santo Rosário que ele pendurou na orelha aquele dia, lembro? Ele pendurou brincando e burlando, com aquela figura de Salvini, o ministro do Interior, beijando o Santo Rosário, dispondo-se a rezá-lo, né? Que é um grande inimigo. Tem até bispo dizendo que quem é do lado de Salvini não pode ser católico, não pode ser cristão. Né? Esses bispos de Bergoglio dizem isso. Né? Então haveria um cisma político na Itália, né? Se aparecendo. Né? De fato. Seriam os próprios italianos não aguentando mais a política de abertura aos migrantes, a invadir o Vaticano e a fazer terror lá dentro. Né? Bem, para mim é difícil. Né? Eu vivi lá 3 anos. Né? Para mim é difícil de acreditar nisso. Para mim é difícil. O tempo muda muita coisa, mas eu tenho avanço daqui a pouquinho uma outra hipótese. Né? Eu vou avançar uma outra hipótese. Mas nós devemos estar atentos. Claro que isso não é dogma de fé. Pode simplesmente não acontecer atentado nenhum. Né? Não é dogma de fé. Isso não é dogma de fé. Pode simplesmente não acontecer. Mas esse seria talvez um modo de expelir aquele que detém o aparecimento do anticristo, de colocar para longe. E de fazer cumprir aquela profecia. Eu tenho que rir porque o próprio Ratzinger, Bento XVI, quando ainda prefeito da congregação, escreveu aquela mentira, né, aquele documento mentiroso da Santa Sé, interpretando e revelando mentirosamente o segredo de Fátima. Eu sempre digo que essa profecia cumpriu-se justamente nele, que participou dessa mentira. Não foi o principal. Né? Como ele disse, a sua mão foi induzida. Bertone, esse satanista, que era secretário dele, deve ter o induzido. Né? Deve ter o induzido a isso.
Mas ele participou da mentira, né? Inventou aquela leitura esdrúxula, explicando o atentado de João Paulo II, né? Por Ariaca, inventando que ali estivesse se cumprindo. Não, absolutamente não. Absolutamente não. Então, sim, nós estamos ainda dependurados desta profecia, né? do bispo vestido de branco. Acho muito interessante as palavras de Nossa Senhora, porque as crianças mostrou-lhes a figura, e as crianças, por um íntimo movimento da alma, ficaram em dúvida a respeito daquele homem, porque seria o Papa, estava vestido de branco, mas não era Papa, porque já tinha renunciado, né? Porque já teria renunciado. Assim eu explico. Então, sim, essa figura não é outra senão o próprio Bento XVI, Ratzinger, o próprio vai se cumprir, eu digo que vai se cumprir nele essa profecia. É ele que vai sair corrido do Vaticano, já foi corrido uma vez, hein? A corrida espiritual, como eu mostrava antes, mas será corrida agora também fisicamente pelo Vaticano, por um atentado talvez, ou por aquilo que depois eu direi, e vai sair de lá talvez passando por cima do cadáver de padres e de cardeais. Isso mesmo. Alguns querem avançar a hipótese de que esse bispo vestido de branco fosse Francisco. Sim, ele também não é papa. Não passa de bispo. Nesse sentido, podia se avançar a hipótese. Ele não passa de um bispo. Se é que foi válida a sua ordenação. Bom, enfim, mas ele não passa de bispo. Se tanto ele não passa, seguramente ele não passa de bispo. Mas se veste de branco, como se Papa fora. Um como Papa que foi, outro como se Papa fora. Que coisa, né? Que coisa, que realidade. Isso é fim do mundo, né? Estamos no fim do mundo. Que realidade que nós vivemos. De qualquer forma, eu digo para derrotar esta hipótese, mas como fica a sua morte? Porque na imagem as crianças viram ele subindo um morro, onde encimava uma cruz, e lá, em meio ao cadáveres de padres e leigos piedosos que estavam sendo mortos, ele também foi mortalmente atingido e morreu. Morreu. Assim que diz a profecia de Fátima. Vai morrer, ele vai morrer, atingido por esses inimigos. Soldados, as crianças viram soldados, gente uniformizada, de soldados, matando este homem vestido de branco. Francisco não pode morrer. Francisco não pode morrer assim. Francisco sequer morrerá. Francisco não vai morrer, gente. Como diz a Apocalipse 19:20, olhe como será o fim. Estou adiantando, isso aí nem era para agora, mais tarde eu devo voltar ao assunto. Estou adiantando agora, não faz mal. Como diz a Apocalipse 19:20, diz aí, falando das duas bestas, isto é, da primeira e da segunda besta. A segunda besta cujo nome já e apelido dissemos, nome e apelido já dissemos. Né? Jorge Mário Bergoglio, antipapa Francisco. Falando deles, diz Apocalipse 19:20. Falso profeta. Sim, o falso profeta. Isso, diz ele assim, ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Ele não vai, nem sequer vai morrer. Ele vai vivo para o inferno. Corpo e alma. Vai vivo. Se é que acreditamos nas Sagradas Escrituras. Acabei de ler. Se é que acreditamos. Sobre isso voltaremos ainda oportunamente. Então, eu digo, errônea, né? Não pode ser o homem vestido de branco da profecia de Fátima, não pode ser Francisco. Tem que ser necessariamente Bento XVI. Tem que ser necessariamente. Olha, mas agora, escute, atenção, Bento XVI está com 92 anos. 92 anos. Quanto tempo vocês esperam para que isso aconteça? Se isso tem que acontecer, mas então, quando é que vocês esperam que isso aconteça? Hein? Pense um pouquinho, falaremos aí. Então, vejam, queridos, a famosa máfia de St. Gallen, a famosa máfia de St. Gallen esperava, desejava, tinha um projeto de que a Revolução de Francisco se concluísse em 4 anos. Em 4 anos, Francisco devia ter acabado com o papado, com a Igreja Católica, colocando nela tudo aquilo que de modernidade há em todas as religiões do mundo. A máfia de St. Gallen queria que Francisco modernizasse a igreja, com sacerdócio e episcopado feminino, e a possibilidade até de uma mulher assumir o papado, com o casamento, matrimônio religioso de homossexuais, com tudo sem mais dogma nenhuma, né? Sem mais dogma, uma igreja sem dogma, livre, o livre pensamento, olha a maçonaria, livre pensamento, que é também o pensamento de todos aqueles da tal da reforma, né? Da tal da reforma, que é uma revolução, não é reforma. Então, a máfia de St. Gallen queria isso, que em 4, já passou 6. E agora eles estão apertando o Francisco para que ele opere. Né? Que, o que faz retardar justamente estes avanços de Francisco é esse respeito, temor que eles têm por Bento XVI, ainda presente ali nos muros do Vaticano. Quando saiu agora essa última carta do ensaio de análise de Francisco sobre os abusos sexuais na igreja, fortíssimo ensaio, e que mais os correligionários de Francisco saíram a atacar e foram claros em dizer não cabe mais 2 papas no Vaticano. Um tem que sair. Bento XVI não está cumprindo a promessa de ficar em silêncio. Ele tem que ser internado num convento, num mosteiro qualquer e calar-se. Não. Eles vêm. Saiu um artigo bonito contrapondo todos os pontos, respondendo todos os pontos dos dúbias. Quer dizer, quem fez uma análise dessa carta de Bento XVI, mostrando como ela respondia aos dúbias, aqueles velhos dúbias dos cardeais, já 4 dos quais já morreram, que Francisco não respondeu, mas estaria ali a resposta, de dúbia por dúbia. Então, algo que os partidários de Francisco não conseguem suportar. Não pode mais engolir Francisco lá. Digo, Bento XVI lá. Não consegue mais engoli-lo ali
dentro dos muros do Vaticano. Eles querem que ele morra, com certeza. Eles querem que ele morra. Admira que não conseguiram dar ainda o chazinho da meia-noite para ele. Né? Claro que Abin, você quer essa carta de Bento XVI contenta, né? Há um ataque tão claro, tão direto quanto aquele que nós temos hoje contra a Santa Igreja Católica, que está destruindo o papado e a igreja. A resposta tem que, o contra-ataque tem que ser direto, público, né? Claro, distinto. Não pode ser por palavras que outro possa dizer. Quem pode dizer que eu sou a favor alguém pode dizer que eu sou a favor de Bergoglio e da sua turma e da nova ordem mundial? Não, eu sou claro, direto, público e direto. Assim tem que ser a resposta. Hoje, de padres, de bispos, de cardeais, de Ratzinger. Não pode ser como quem vai ter que adivinhar, vai ter que interpretar aquelas palavras para dizer que ele está contra. Não, isso não serve. Não serve. Não serve. Um padre que está dizendo, não, mas padre, aquele padre, ele é também contra Francisco. Então tem que dizer isso, direta, pública e claramente. Não precisar de interpretação. Se precisar de interpretação, então eu interpreto para um lado, outro interpreta para o outro e acabou, não disse nada. Não disse nada. Se precisar de interpretação, já não serve. Hoje a coisa tem que ser clara. Então, Bento XVI, em todo caso, parece realmente meter medo nesta o próprio Francisco, que demonstra um respeito, está sempre lamentando ele, um respeito, um carinho por Bento XVI, que sei lá o que significa. E talvez por isso que Francisco ainda não avançou muito mais. Talvez por isso que Francisco não avança ainda mais na destruição do papado e da igreja. Isso é uma coisa que tem que acontecer. Isto é uma coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer a definição de Bento XVI. Ele tem que realmente não dá mais para ele continuar aí retendo o aparecimento do anticristo. Olha, chegamos a esse ponto. 6 anos depois, chegamos a esse ponto. Com esse homem escrevendo tão lúcida e claramente como ele escreve, né? Chegamos a esse ponto. Esse é um sinal fortíssimo, gente, da brevidade do tempo. E digo desse tempo intermédio, do qual nós não temos número de dias. O outro tempo nós temos número de dias. 1260, 1290, mais 45. Nós temos dias. Os dias. É dias agora. Os dias contados. Mas nesse nós não temos número de tempo. Tá? É um número indeterminado de tempo. Mas estamos vendo quanto realmente ele se preme. Tá? Ele é premente. Premente. A saída daquele que o detém. O cumprimento da profecia de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 7. É premente o cumprimento dessa profecia. Claro, temos ainda outros grandes acontecimentos nesse entretempo. Nesse entretempo, isto é, desde o final dos 70 anos da criação de Israel até o surgimento do anticristo, neste entretempo, além daquele que o detém, nós temos ainda outros sinais. Um deles, agora já não mais bíblicos, mas verdadeiramente, sim, também são bíblicos. Mas uma seria a grande crise econômica. Nós estamos esperando para o anticristo se ser apresentado, a humanidade tem que cair numa grande crise econômica. Vejam, queridos, que já chamava a atenção outro dia, né? Nessa mesma live, como aqueles dias de 26 a 28 de março do ano que vem
Se trata a economia de Francisco, ó. Aquela data ali está marcada para nós, 26 a 28 de março. É uma data que realmente, só por causa dessa crise econômica, isso se fica marcado. Ó. Fica marcado. O que significa? A nossa pergunta, o que significa este encontro para fazer a economia de Francisco? Já dizíamos, o anticristo tem que ser apresentado antes, ou pelo menos durante, se não um pouco depois. Mas é ali, em torno disso tem que aparecer o anticristo. Em torno disso tem que aparecer o anticristo. 26 e 28 de março do próximo ano. Bem, guerra econômica nós temos, já deflagrada. Pelo menos entre os Estados Unidos e a China. Uma guerra econômica. Quem não lembra do episódio do ano passado, da prisão daquela executiva, da gigante chinesa de telecomunicações, a Huawei, né? Huawei, que a filha do dono, né? Foi presa lá no Canadá, e os Estados Unidos queria a extradição dela. Foi presa, grande, poderosíssima empresa de telecomunicações, a gigante de telecomunicações da China. Ali se mostrou realmente os dentes inimigos de uns para com os outros, com intervenção, inclusive, do Partido Comunista Chinês, né? Esta executiva lá em Vancouver, no Canadá, foi presa. Né? E ali se viu, ou se desconfiou do envolvimento dessa empresa de comunicações com a avançadíssima tecnologia 5G, né? Que se avança aí, falaremos oportunamente sobre isso também, se avança estar aí na marca para o anticristo. Né? Então, e até envolvimento com o Irã, né? Porque a China tem grande envolvimento com o Irã, interesses ali, toda aquela região. Então, e que é o grande inimigo dos Estados Unidos. O confronto, a guerra econômica está declarada. Claro que agora, nos nossos dias, nós estamos sentindo isso ainda mais fortemente, né? Porque os Estados Unidos está taxando fortemente alumínio, aço e companhia limitada de tudo aquilo que vem da China para os Estados Unidos. Né? Então, esses impostos com que o Trump está taxando as importações chinesas, até com 25%, né? Forte. Mas isso abalou as bolsas no mundo inteiro. Tem os economistas que estão analisando isso, eles fazem isso melhor do que eu, mas a gente está vendo essas notícias aí está sentindo, né? Mesmo a nossa alegria, lembro muito bem no início do governo de Bolsonaro, as nossas bolsas disparando, né? Mas agora estão sendo de novo atraídas para baixo por esta crise, por esta guerra econômica entre Estados Unidos e a China. Claro, não é só isto. Temos que ver também a Europa, né? Ontem, não caiu a May lá, por causa do Brexit na Inglaterra. Tem isso tudo ainda. E isso abala a economia. Gleice, a luz aqui. E isso abala a economia da Europa inteira. Da Europa inteira. Então, uma forte ameaça à União Europeia. E aí nós temos, até por causa desse massivo movimento dos muçulmanos, dos povos
do norte da África, e não só do norte. Mas, enfim, invadindo toda a Europa, nós temos visto como está se combalindo a economia mais fraca dos grandes, que é a da Itália. Está sentindo o peso de tudo isso. E a consciência do... Interessante isso. E a consciência do povo. O povo que está... Internet, redes sociais. Está abalando. Não, já fez o Brexit. Foram as redes sociais que fizeram o Brexit, em inglês. E estão fazendo também tremer a Itália e a própria França. E até a Alemanha. E até a Alemanha. Gente, olha como... Não tem que cortar esse negócio. Essa força da internet tem que ser cortada. Não sei como eles vão fazer. Mas tudo isso abala a economia universal. Tudo isso abala. Forte. Bom. E o Brasil também sente. Olha, o que se diz aí, os economistas dizem, é que, de fato, vamos ter uma grande desvalorização na nossa moeda. O encarecimento, olha, dos alimentos, coisas importantíssimas para nós, alimentos, combustíveis e transporte. O Brasil, nessa guerra econômica, sai perdendo, mas perdendo feio mesmo. Então, a crise econômica, nós temos aí esse sinal da guerra econômica que vai se dar, né? Está se dando, está deflagrada. Sobretudo entre Estados Unidos e China. Tem que tirar a menina daqui. Por favor. Não vou falar mais se você não sair daqui. Se você não sair, não sai. Depois, bom, nós temos aí uma constante, nós temos sido muito fortemente alertados pelos grandes economistas, hein? Que nos alertam sobre a bolha econômica que é a economia mundial. Né? É uma ilusão essa economia do mundo. Né? Essa semana nós vimos quanto está crescendo a compra de ouro pela Rússia. O que significa isso? Eles estão vendo que a coisa está para estourar. Eles estão vendo. Os economistas estão avisando que esta bolha econômica não pode perdurar, não vai. Eles não sabem o dia, mas que virá. E que está perto, é iminente. Uma crise econômica maior do que qualquer uma já vista. 1929 fica para trás, chinelo, 74, 2008, nada se compara à crise econômica que sobrevirá sobre todo o mundo. Produto da especulação financeira. Né? Esta crise que está por estourar é o pior krach jamais sofrido pela humanidade. Né? Jamais. Mas a gente sente isso em tudo quanto é lugar. Ninguém é mais proprietário de nada. Não há empresa mais que o dono seja realmente o dono. Isso está na mão dos bancos. E os nossos bancos não são mais nossos. Né? Não são mais nossos. Né? Então, de fato, por exemplo, Jim Rogers, que diz que também em toda a sua vida jamais ele testemunhou aquilo que ele verá, isto é, essa grande crise econômica. Ele acusa o Federal Reserve, né? E aqueles que gestem ele, nós sabemos que está nas mãos das grandes famílias. Né? E também a China.
Então são poderes econômicos. Bom, isso está nas mãos daquelas famílias iluminatis, sionistas, maçônicas, e a hora que eles quiserem, a hora que eles receberem a ordem do anticristo, esses já conhecem, já seguem o anticristo, isto vai estourar. Isto vai estourar. Podem ter certeza que vai estourar. E nós aqui no Brasil, minha gente, sentiremos. Dizem que nós somos o quarto país que mais vai sentir, o quarto país no mundo que mais vai sentir a crise econômica. Dizia alimentos, combustível, transportes. Mas isso vai se fazer sentir em toda a economia. E talvez o que nós estamos preparando para um envolvimento mais profundo é justamente esta dubiedade que o país agora ficou. Né? Isto é, até Temer, até Dilma sobretudo, dizer, todo o peso do Brasil era para os BRICS, para aquela união com a Rússia, com a China. Toda a nossa economia estava pendendo para depender deles. E agora, com o Bolsonaro, nós estamos virando para ficarmos de novo dependentes mais, sobretudo, dos Estados Unidos. De repente nós vamos ser pegos justamente no ar, né, entre uma e outra. E não temos nem que nos agarrar aqui, nem que nos agarrar acolá. Estamos soltos ainda. E o Brasil sentirá. O Brasil sentirá. Será terrível para nós. Será terrível. Prepare-se, prepare-se. Eu direi como se prepara, Ainda tenho todo um ponto, né, para desenvolver. E nós estamos no fim, né? Será que eu devo deixar isso aqui para depois? Mais um ponto para depois? O último ponto. Não. Então, que é a guerra, né? O próximo ponto, então, que seria ainda na preparação de tudo isso, seria a guerra. Né? Mas realmente o tempo passa hoje, né? Então, vamos encerrar por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tá cheio de perguntas, não tem como parar para responder todas, né? Então. Tá bem. Vamos rezar o breviário então, mas deixe-me avisar de novo que voltaremos amanhã com uma live, né, de tarde, às 15h30 até às 16h30, meditando a palavra de Deus, preparando a missa. Então, estão todos convidados. Agora nós vamos então para completos. Cuidado com os fios. Deus e adiutório meu intende. Domini festina. Glória Patri, Filii et Spiritui Sancto. Sicut et principio nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Aleluia. Ilumine o Divino Espírito Santo a nossa consciência, para reconhecermos os pecados, assim como nós temos cometido diante dos olhos de Deus.
Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Miseriatur nostro, omnipotens Deus, et dimicis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amém. Christe, qui splendore dies, noctes tenebras decegis, lucisque lume crederis, lume beatis predicans. Precamus Sancti Domini, ac noctus nos custodias, sit nobis interrequias, quietas horas tribue. Somos filantur oculi, cor semper a te vigilata, tuaque dessa protegas fidelis qui tendiri multa. Defensor nostro aspecie, e simientes reprime, gobernatus famulus quos sangue mercatus essa. Sit Christe lex piscine, tibi patri gloria, com Espírito Paráclito, eterna sécula. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós o meu gemido. Cheguei a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem na cova, toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo O Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo de sua Ó atenção. Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem e afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia, minhas mãos para vós se levantam em prece. para os mortos Acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se como vagos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor, e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, uma voz na aflição, minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, Senhor, rejeitais minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Um dia me cercam com as ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Rimane tuas, Domine, come il Spirito meu. Aleluia, aleluia. Rimanus tuas, Domine, comendo Espírito meu, aleluia, aleluia. Benedicite-nos, Domine Deus veritatis. Aleluia, aleluia. Glória Patri, e Filho e Spiritus Sancto. Rimanus tuas, Domine, comendo Espírito meu, aleluia, aleluia. Salva-nos, Domine vigilantes, Custódio dos dormientes, ut vigilemus cum Cristo, videntescamus em pace, aleluia. Nunc dimitti servum tuum, Domine, sum governum tuum in pace. Quia videvi obri mei salutare tuum. Quod paraste ante factum omnium populorum. Lumina de revelazione gentium, et de gloriam plebis tu Israel. Glória Patri, et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. Salva-nos, Domine vigilantes, custódio dos orientes, ut vigilemus cum Cristo,
e requiescamos em pace. Aleluia. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unirmos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para a vida nova. Per Cristo, Domino nosso. Amém. Doficetum, fini perfectum, concediatur nobis, Dominus omnipotens. Amém. Alma redemptoris mater, perpetua celi porta manis, et ficeraris succurri cadenti, suggerit curato populo, tu ex genuis natura mirante, tu sanctus genitori, virgo prius ac posteris, Gabrielis ab oris sumis tribulare, peccatorum miserere. E honra de Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, graça para o Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça para o Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Ave Maria, graça para o Dominus Tecum, benedicta tu mulheres, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda e governe e ilumine. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, esperanza salve, Adequamus, et tu Spiritus, Mater Spiritus, dementes et frementes, in lacrimarum Eco, advocata nostra, que los tuos misericordias amos, a nos combate. Et Jesús, benedictum fructum ventris tuis, nobis os faces ilium. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, Divina promissores Christi. Não esquecer do nível do Marcos da comunidade Augusta, né? Que é a bênção. Sim. Vejamos então agora a missa. Amanhã temos um santo. São Gregório VII. São Gregório VII, a missa se dirigisme. Se dirigisme. Então, digo eu a vocês, exaltando te Domine quorum suscepistime, nec delectaste inimicus meus superne. Daqui a pouquinho você vai fazer, não vai? Por quê? Acharam? Não, ainda. São Gregório, né? É isso. Tá, eu achei agora. Exaltavo te Domini, quorum suscepistime, nec delectasse inimicus meus super me. Os aleluias, digo eu, se vocês, tu és Petrus, e tu super hanc Petrum edificam ecclesiam meum. Tu és Petrus, et super hanc Petrum edificabo ecclesiam meum.
E depois o último, vocês dizem, constituisemos a super omniterram, memoris erunt Domini Sotui Domini, aleluia. Constitues eos príncipes super hominem terra memoris erunt nomis tui Domini, aleluia. Muito bem, então voltamos amanhã às 10 para as 5 a Santa Missa. A missa cerca de 15 para as 7, 10 para as 7. Tenham todos uma boa noite, felicidades Marcos, fiquem com Deus. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por sintonizar. Tchau! Deixa o like, boa noite para todo mundo. Pode continuar! Ele está passando um pouquinho. Ele tá.